Meu nome é Rubens Musi, vamos falar sobre planejamento na igreja local. Por isso que a função gerencial de um planejamento é uma série de atividades que ajudam a gente a medir a qualidade da nossa comunidade. E eu quero falar de algumas coisas importantes nesse sentido, que são previsões, desenvolvimento de objetivos, cronograma, orçamento, desenvolvimento de políticas e procedimentos. E eu quero enfatizar 3 importantes agora para ajudar a gente nesse momento a entender melhor o que fazemos, como fazemos, nesse contexto de planejamento nos desafios contemporâneos do mundo de hoje. Participe, inscreva-se no meu canal. Previsões é um destes trabalhos importantes na área de planejamento realizada por líderes para estimar, prever as condições de eventos futuros. Buscar esse discernimento para entender para onde a gente está indo. Parte de instinto, parte de experiência, parte do nosso próprio reconhecimento que Deus está falando conosco, além das necessidades e oportunidades que a gente vê ao nosso redor. Por que falar de tendências e previsões? Porque nós estamos num mundo que está se modificando rapidamente e, consequentemente, nossas instituições, nossa organização, nossas ações precisam responder rapidamente a essas mudanças de maneira sábia, inovadora e criativa. Há uma série de bons livros que lidam com previsões e tendências. Você percebe, por exemplo, na virada do século, para os anos 2000 em diante, para o século 21, haviam previsões, haviam bons livros falando do boom econômico global, renascimento das artes, a emergência de um socialismo de livre mercado e também de uma direita mais conservadora, estilos de vida globalizados e outros estilos mais nacionalistas e tribalizados, a privatização do estado de bem-estar, a ascensão dos países asiáticos do Pacífico, a década da mulher na liderança, a era da biologia, o triunfo do individualismo. Vejam bem, no início do século XXI tinha gente falando sobre isso já. No final da primeira década, olhando para 2010 em diante, já pessoas estavam dizendo sobre essa sociedade de informação como sendo a mais importante do mundo. Essa alta tecnologia que estava nascendo, de uma economia nacional para uma economia mundial, e nós vimos isso acontecer, da centralização para a descentralização dos movimentos e instituições, a gente viu também isso acontecer, de uma ajuda bem mais institucional para a autoajuda. A gente percebendo isso acontecer claramente nos últimos anos, de uma democracia representativa para uma democracia mais participativa e, por outro lado, para grupos mais de direita. A gente percebeu que isso foi acontecendo nos últimos anos. De uma tendência do norte para o sul global, países do sul global prosperando mais. A maioria dessas tendências se tornou realidade, palpável, nós vimos isso acontecendo nas últimas décadas e a gente ouviu profetas dizendo sobre isso, como isso iria acontecer e como isso estava acontecendo. Aconteceram. Entretanto, com a pandemia do Covid-19, as nossas vidas mudaram, nós precisamos continuar a pensar em profundas mudanças que continuarão a acontecer nos próximos anos e que afetam diretamente as nossas organizações e igrejas locais. Infelizmente, me parece que muitas igrejas voltaram a fazer exatamente o que faziam antes da pandemia. Não vai funcionar, não vai dar certo. Precisamos reavaliar o contexto pós-pandemia. Algumas dessas questões estão sendo discutidas na vida urbana contemporânea pós-pandemia. Por exemplo, a revisão de crenças e valores. Esse é um tema muito forte, teológico. Se percebe grupos acirrados discutindo o tema do fundamentalismo, do dogmatismo, do progressismo, do liberalismo e agindo a partir de extremos, de preto e branco, desconsiderando uma série de questões de diálogo, de equilíbrio, uma busca de uma compreensão mais bíblica, mais clara, mais sábia a respeito, né? É um momento em que as crenças e valores estão sendo revisados. Precisamos de um olhar mais bíblico, claro, teológico para isso, que seja menos literalista, menos do século 17, 18, 19, 20, uma análise do contexto contemporâneo a partir de uma espiritualidade sábia que olhe para os evangelhos, olhe para o coração de Cristo, olhe para o coração da teologia de uma forma a olhar para esses
valores, para essas crenças atuais hoje, com respeito, com sabedoria e ao mesmo tempo com o conhecimento bíblico que nós necessitamos. Mas não literal da forma que muitos estão usando. Mas é um momento de revisão de crenças e valores. O que está acontecendo também é um desejo de que o menos seja mais. Essa é uma frase que eu vejo e ouço em vários lugares. Fazer menos atividades, menos coisas, mas fazer com mais qualidade. Muita gente está buscando isso. Trabalhar menos tempo, mas trabalhar melhor. Há várias empresas na Europa, por exemplo, discutindo sobre a semana de 4 dias. Em vez de trabalhar mais horas na semana, trabalhar menos, mas trabalhar com mais qualidade. A reconfiguração de espaços de trabalho, reconfiguração de espaços de empresas, de organizações, novos modelos de espaços híbridos, né, em que há pessoas trabalhando em casa, pessoas trabalhando na comunidade, no seu espaço de prédio. Há uma reconfiguração de espaços que a gente precisa dialogar e que gera uma reconfiguração de várias coisas socialmente. Em vez de você ir para a loja, para uma biblioteca, você compra no seu Amazon, você compra no seu Shopee e assim por diante a gente vai encontrando novos modelos. Há novos modelos de negócio surgindo ao nosso redor. Há várias experiências culturais imersivas interessantes, muita gente querendo imergir, compreender culturas, alimentos, compreender países, viajar. Então essa questão toda precisa estar de acordo com o nosso dia a dia de discussão. Morar perto do trabalho, essa vontade de viajar menos, pegar menos trânsito, pegar menos tráfego, estar perto daqueles que são importantes para nós. A busca por novos conhecimentos é uma questão fundamental hoje. Muita gente desejando, mas não apenas do conhecimento tradicional, no conhecimento como esse, por exemplo, de um curso à distância, de uma pós-graduação online, de um curso no Hotmart, de um e-book, né? Em vez de um livro escrito. Essa educação à distância que está chegando até nós de uma forma muito avassaladora nos últimos anos. Devemos olhar então para frente, sem esquecer de olhar para dentro e olhar para trás. A avaliação dessas tendências do futuro nos leva a olhar para a nossa própria experiência de quem nós somos, do que devemos ser, respeitando e compreendendo a história de onde nós viemos. A avaliação de tendências trata-se de suposições a respeito do futuro. Projetar tendências é também uma expressão da nossa própria experiência de vida e da mordomia do tempo e do recurso que Deus nos dá. Através de comprometimento de recursos, com planos que sejam também baseados em suposições a respeito do passado e do presente, mas um olhar agudo, um olhar sábio para o futuro, para onde nós estamos indo. Precisamos ter consciência das tendências. Há muitas outras, eu citei apenas algumas, citei que várias se realizaram, citei que várias novas estão surgindo. E olhando então para a nossa comunidade, olhando para a nossa sociedade, para a nossa cidade, como podemos servir melhor, como podemos ser mais diacônicos, como podemos olhar para as suas necessidades de forma a perceber o que está acontecendo, para onde estamos indo, quais são as necessidades verdadeiras. Sair do nosso status quo, sair daquilo que fazíamos há décadas. A igreja da década de 80 do século 20 não vai funcionar na igreja da década de 20, 30 do século 21. São outros modelos de igreja. Não adianta você tentar fazer o mesmo que fazia em 1990, agora, nesses anos. Precisamos pensar de uma forma mais ousada, mais aberta, mais criativa. Isso exige de nós sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto e sermos mais perceptíveis à ação, à obra de Deus, a uma visão profética do futuro, sonhar mais com as coisas que sonham o coração de Deus, mais percepção das necessidades ao redor. Esse processo exige de nós a criação de uma força-tarefa, de uma equipe, gente ao nosso redor que saiba olhar o contexto, saiba fazer uma análise externa do nosso contexto social, saiba compreender o que está acontecendo nas diversas áreas da economia, da política, da sociedade, da cultura. Gente que está antenada com o mundo de hoje. E ao mesmo tempo de gente que consiga fazer uma análise interna de quem nós somos, da nossa organização, da nossa comunidade, do nosso prédio, do nosso jeito de ser igreja, e questionar abertamente sobre os pontos fortes e fracos, sobre as áreas que precisam mudar. Essa análise abrangente externa e interna inclui pensar nas áreas fortes, pensar nas áreas fracas, inclui olhar também para aqueles que estão ao nosso redor, inclusive demograficamente, as mudanças sociais, as pessoas que estão chegando, as transformações dos grupos religiosos, das culturas, das etnias,
as mudanças econômicas e políticas tecnológicas que afetam a nossa comunidade. Como é que nós podemos responder a elas de uma forma, não apenas no sentido de cloná-las, de copiá-las, de imitá-las, de seguir à frente, mas de olhar para a nossa essência teológica, como ser humanos, daquilo que nós devemos ser. Facilmente as igrejas hoje estão clonando modelos, trazendo a tecnologia para dentro, mas sem refletir eticamente, teologicamente sobre a tecnologia. Reflita, tenha uma boa teologia para ligar com a sua tecnologia. Análise interna também de quem você é, lida com o estado da sua comunidade, estado relacional, diaconal, emocional, teológico da sua comunidade e os recursos que você tem e o potencial que essa igreja tem de fazer mudanças. A partir dessa análise ambiental, externa, interior, inclui também tendências, forças internas, externas, necessidades, oportunidades que podem ser identificadas. Você busca então olhar de forma prática em como viver o reino de Deus, como ser uma comunidade saudável nos dias de hoje. A partir daí, prioridades são estabelecidas, planos são desenvolvidos. Mas tudo começa com uma boa previsão, uma compreensão da nossa história, um entendimento do nosso presente e uma olhada muito apurada, sábia para as tendências e previsões do futuro, com um olhar profético do reino de Deus.